Oi, gente, tá no ar mais um Pod Alerj, que deixa você sempre bem informado de tudo que tá rolando aqui na Alerj. Eu sou a Carol Barreto e comigo toda semana, Thiago Azevedo, a nossa professora Denilza. Oi, sou eu. Tava tentando acertar um negócio aqui, não acertei outro negócio, aí fiquei toda negociada. Oi, gente! Tá ótimo, tudo bem? Tudo bem, tô bem. E você, Carol? Eu tô bem também. Ai, que bom. E também Cabeção, tudo bem? Que maravilha, tudo ruim. Professora Denilza do meu lado de novo. Melhor mais uma não vez. poderia. Eu odeio isso. Melhor companhia do nosso podcast. Olha só, hoje a gente vai falar sobre a sede histórica da Alerj, o Palácio Tiradentes, que reabriu as portas para receber visitantes em comemoração ao Dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril. O palácio foi palco de momentos importantes na história da política nacional. Foi inaugurado em maio de 26 e, antes de ser sede da Alerj, foi Câmara Federal. Agora, as visitas guiadas voltaram a fazer parte do dia a dia do Palácio e quem quiser pode agendar sua visita e conhecer um pouquinho mais da nossa história. Então, para falar sobre isso com a gente hoje, a gente vai receber a diretora do Departamento de Cultura da Alerj, Fernanda Figueiredo. Oi, Fernanda. Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vinda ao Pod Alerj. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E a historiadora, de novo, a gente vai receber o maior prazer, a historiadora Andréa Macena. Oi, Andréa. Oi, gente. Boa tarde a todos. Bom ter você de volta. Obrigada. Sinal de que foi tudo bem na primeira, você quis voltar. Que bom, que bom. Ai, eu fico muito feliz quando vejo gente inteligente assim, entendeu? Não é? Gente que fala da minha época, as coisas, histórias que eu lembro, quando eu era mais nova, entendeu? Entendi. Vai ser ótimo, porque eu acho, tenho uma ideia, uma impressão de que você, professora Denilza, está por aqui, nesse assunto que vai rodar Eu aqui tô hoje. aqui! Não, nesse assunto que vai rodar aqui hoje. Sim, ai, muita coisa. Olha, gente... Eu sei. Sabe que eu fiquei boba de saber que o Palácio já tem quase 100 anos? Pois é, vai fazer já já. Passou no estalo. Passou mesmo. Daqui a pouquinho ele vai completar 100 anos. Mas olha só, antes de ser esse palácio maravilhoso, o primeiro edifício naquele espaço era o Parlamento Imperial, construído no ano de 1640, que possuía um subsolo, uma cadeia chamada Cadeia Velha, onde ficavam os presos do período colonial. A senhora lembra? Naturalmente. Eu lembro bem. A historiadora vai falar um pouco mais, mas eu lembro muito bem quando prendiam o povo lá. Eu lembro que tinham 3 vereadores, não era? Isso. Lá. Aí que guardavam o dinheiro todo da cidade. Isso aí. Tudo lá. Na burra. Não era na burra? Isso, um cofre. Um cofre, tá vendo? Então eu sei das coisas, eu lembro. Pois eu é. namorei com um desses vereadores. Meu Deus. Professora Denilza levava quentinha pra lá. Oh, Será? linguarudo, eu namorei com um desses vereadores. Foi meu namoradinho. Bom, Na verdade, eu queria era a burra. um desses presos foi ninguém mais, ninguém menos que Joaquim José da Silva Xavier, que é o nosso Tiradentes. Antes da gente entrar na história, eu vou abrir com a Fernanda. Seguinte, o palácio está pronto para receber visitas, né? É isso, estamos abertos para a população. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui Prazer hoje é no nosso. Pod Alerj. E é isso, o objetivo de reabrir o Palácio Tiradentes é aproximar a população da história do Legislativo, da história do Palácio Tiradentes. Então, estamos abertos, estamos prontos. Abrimos no último dia 17 de abril. E hoje, já em 3 dias de abertura, já recebemos mais de 300 agendamentos. Que maravilha! Então, isso mostra o quanto a população, né, quer saber da história do parlamento, a história, né, do Tiradentes também, que a professora aqui vai contar. Então, e sim, estamos prontos. Maravilha. Voltando então agora mais um pouquinho, né, na história, a gente vai voltar a falar de Tiradentes. A senhora vai certamente nos brindar com pérolas de conhecimento dessa época. Mas por via das dúvidas, eu vou checar com a Andréa. Tem coisa que Algumas talvez ela não coisas. saiba, são os detalhes mais íntimos. É a fofoquinha? A fofoquinha histórica. bastidores, É, né? o off ali. Mas enfim, André, como é que o Tiradentes foi parar lá na cadeia? O que aconteceu depois disso? Gente, é uma longa história, mas eu vou resumir. Tá. Então, o Tiradentes, na verdade, ele veio, né, desse momento que é chamado da Inconfidência Mineira, que é um movimento político, uma agitação que acontece em Minas Gerais devido aos impostos absurdos que a coroa, né, fazia, principalmente com os donos, né, de Minas, em que eles estavam muito enrolados. E aí eles vão criar agitações políticas porque século XVIII já tem uma galera pedindo liberdade, fraternidade, igualdade. E essas ideias chegam aqui.
Então, ou seja, eles começam a conspirar contra a coroa. Isso é um crime gravíssimo. Eu falei pra Joaquim José, isso não se faz. Você falou isso? Eu falei, ele me ouvia. Não, te ouvia. Ele não te ouviu, ele não te ouviu. E tanto que quando, né, teve aí esse movimento, né, contra a coroa, teve uma delação, né, alguém... É o Silveirinho, né? Silveirinho conhece ele. Tu não conhece o João? Conhece o Silveirinho também? Conheceu. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Então, aí teve essa delação, a coroa descobriu que ele, né, estavam fazendo uma conspiração, e aí, dentro desse grupo, o grupo era mais privilegiado que eles eram da elite. Tinha o Joaquim, que teve aí essa punição gravíssima, que foi aí vir para cá, para o Rio, né, passar por todo um processo. Ele ficou, se eu não me engano, aqui alguns meses, depois ele foi enforcado em praça pública, executado, teve todo um espetáculo para provar que ninguém podia ir contra a coroa portuguesa. Foi, né, uma punição. Foi punk. Eu fiquei arrasada na época. Você tava lá no Tava, dia? mas é que eu fico muito triste lembrar que foi uma imagem muito forte. E o Joaquim José, ele era uma pessoa muito ativa. Eu acho até que ele tinha uma certa hiperatividade, porque ele fazia tudo. Será? O homem era dentista, era pastor, era engenheiro, era tudo. Ele era um Rodrigo Hilbert da história. Ele era. Ele Ele era jogava nas bonito 11. também, não era nada barbudo, cabeludo, não. Ele era bonitão. Ele era tá? bonito? Era. E então, e aí existe várias teses, né, depois, né, desse fato, que Tiradentes deixou aí uma família, e inclusive, na época que ele foi executado, tiveram uma preocupação de apagar a família dele. Não fala, Denilza. Não fala, Denilza. Denilza sabe. Com todo respeito, mas você é fofoqueira, hein? Ai, meu Deus. Meu Deus, não era pra falar, gente. Não queriam falar. O negócio da família, eu conheci todo mundo. Mas, sei das coisas. mas rolou então um apagamento dessa família. Rolou. E aí, segundo aí algumas fontes, uma filha sobreviveu e aí consegue contar a história de Tiradentes de outro olhar. É claro que a gente sabe que a história, principalmente de Tiradentes, é uma história que vai sendo criada a partir da República, que precisava criar heróis. Então surge Tiradentes, a imagem que fica ali na frente. Então, assim, tem todos os contextos. Mas as entrelinhas é que houve um apagamento, uma tentativa mesmo, porque o crime foi, assim, um absurdo. E os outros, né, pessoas que estavam dentro dessa conspiração foram exilados, não sofreram a punição tão severa quanto o Tiradentes. E existe uma outra questão também sobre apagamentos na história, porque se a gente pensar que ele era casado com uma mulher, vamos supor, as mulheres não tinham nenhum tipo de voz nessa época. Pois né? E inclusive, dentro dessa história recente, teve uma mulher que participou da Inconfidência Mineira e que ela não tem nenhum registro, nem nada em que fala, nem um rosto dela. Foi trazido isso por causa do bicentenário, né, da independência. Isso, exatamente. Eu ia pegar isso pra falar. A gente fez um podcast. Foi o que você participou? Não me lembro agora. Não. Mas a gente fez um do bicentenário da independência e a gente falou exatamente de algumas figuras que foram apagadas. Exatamente. Né? E mulheres. Mulheres, principalmente. Exatamente. Bom, aí era a Cadeia Velha e hoje é o Palácio Tiradentes, que é um prédio super bonito e tudo mais. Como é que foi essa mudança de Cadeia Velha para o Palácio? Então, a gente tem que pensar num fato muito importante. A vinda da família real portuguesa. Em 1808, por causa da fuga, né, da família devido às invasões napoleônicas. Certo. A família vem para cá e vem o corpo também, né, a nobreza. Certo. E aí você precisa comportar esses magistrados, esses servidores, né, dentro da coroa, e aí aquele prédio ele vai sendo aí ocupado para atender a coroa que estava aqui. Então, ou seja, aquela cadeia velha, né, com aquele aspecto, você precisa modelar. E a família real ela vai trazer muitas mudanças para o Rio de Janeiro. Inclusive, até mesmo a questão daqui do porto, né, que vai ser mudado. O tráfico não vai vir mais para cá, o tráfico de pessoas escravizadas vai ter que se criar um outro porto, porque ficava feio, né, trazer pessoas escravizadas para cá. Então, assim, e esse palácio ele também vai ser remodelado para atender aí os magistrados reais. Olha aí, a professora lembra disso, claro, obviamente. Foi uma confusão. Foi? Veio dentro da mala. Não, palhaço, eu já tava aqui. Já ela tava nasceu, Mas eu tava de inclusive. boa. Olha, Fala. o Rio de Janeiro tinha um fedor insuportável, que não tinha negócio de saneamento básico, essas coisas não Ah, tinha. faço ideia.
Entendeu? Se hoje alaga, minha filha, imagina. Se hoje alguns lugares já fede, Imagina imagina na 1808. época, né? Aí, a gente teve que botar pétala de rosa, flor, pra poder receber aquela portuguesada toda. Foi o acontecimento. Foi uma confusão, minha filha. Arrancaram até minhas plantinhas que eu deixava na janela. Oh, Meu Deus. Pra poder jogar no chão, pra poder fazer ficar cheiroso, mas portuguesada passar pro rei, pra todo mundo Aham. passar. Carlota. Maria, aquela doida. Carlota Não vou Joaquim. falar mal dela, não. Mas tá bom. Foi uma confusão. Foi uma confusão danada, mas foi isso. Então, na verdade, esse lugar acabou sendo adaptado para receber parte da corte real que veio de Portugal para cá, né? Muito bem. Agora, Fernando, o Palácio reabriu com algumas mudanças, alguns pontos restaurados, né? Algumas áreas que não estavam no roteiro das visitas e agora elas foram incluídas nesse roteiro. O que tem de novidade aí que você pode dar uma adiantada pra gente? Eu quero saber também. Eu adoro aquele palácio. É isso, a gente tem algumas novidades, né? A visita guiada, ela dura cerca de 40 minutos, né? E é uma verdadeira aula de história. Sim. Então, ela passa por alguns locais históricos, né? Como o Plenário Barbosa Lima Sobrinho. E dentro do plenário, a gente consegue, né, destinar um pouco mais de tempo para explicar toda a história, a memória do Legislativo. Então, além do plenário, a visita agora também passa pela biblioteca. Que legal. Que tem um acervo de mais de 40 mil obras, então, principalmente jurídicas. Então, a biblioteca é uma novidade, passar pela biblioteca. E também o Salão Nobre, que foi restaurado por servidores da casa, né, por uma oficina de restauro. Então, o Salão Nobre está todo mais original, né? Tentamos aproximar mais do original. A sala de imprensa Tim Lopes também agora está disponível para visitação. Olha, que legal. Então também é importante, Muito né? importante. Muito simbólico, né? Muito. Para a história. Então, Sim. Que legal. A gente vai ter muita novidade aí, né? muitas novidades, muitas novidades. São 40 minutos de muita história, cultura, resgate da memória. Então, e também fazendo um contraponto com a atualidade, né? Do papel do legislativo atual, né? O quanto a casa ainda é sede histórica da LERJ, então a história continua acontecendo todos os dias. Sim. Então, fazer esse contraponto do passado, do presente e do futuro, né? Que são as Perfeito. criações das leis. Com certeza. Professora, qual é a sua primeira memória lá no Palácio Tiradentes? Assim que ele já, né, virou a casa da LERJ e tal. Você tem, assim, uma Eu memória? tenho muitas memórias interessantes. Eu lembro de Juscelino Kubitschek. Tá. Ele, quando mudou a capital, ele queria me dar o palácio de presente pra ser minha casa. Não me diga. Eu tinha um carinho muito grande pro Juscelino Kubitschek. Era só um carinho? Era só um carinho. Me engana aquela sua carinha. Eu sabia que Cabeção ia falar alguma besteira. Você cuidou direitinho do palácio? Não, eu não cheguei. Eu falei, ô Juscelino, isso já deu uma confusão danada com a casa de Isabel, que Isabel era muito minha amiga. Eu ensinei Isabel ali, que foi princesa. Aí, Tá. a casa dela já deu uma confusão danada, que hoje é o Palácio Guanabara. Eu não quero esse palácio, não. Aí ele... Então tá bom, então eu vou deixar aqui, que depois isso vai virar uma Assembleia Legislativa, virar alguma coisa. Então tá bom, faz isso. Aí ficou assim. Então quase foi sua casa, na Quase verdade. foi minha casa. Você vê, a história poderia ter sido outra, talvez. Você quer falar pra mim, professora Denilson, que o Juscelino, ele ia te dar o palácio só porque você era amiga dele? Ah, para. Para com isso. Pegou. Se você não tem vínculo de amizade, meu filho, o problema é seu. Entendeu? Mas eu lembro muito bem também, em 1826, que a inauguração foi uma coisa linda, aquela inauguração. Foi uma bonito. festa. Eu tomei um porre de rum. É mesmo? Foi servido rum, sabia? Olha, Que não. chique. Não Então, sabia disso, mas não. isso ficou só das entrelinhas, a gente não divulgou, não. E no próximo dia 6 de maio, completa 97 anos. Olha como passou rápido, gente, parece que foi ontem. Não é, menina? Coisa voa. Agora, além das visitas guiadas e toda essa aula de história, algumas atividades parlamentares também, como sessões solenes e visitas oficiais que acontecem por aqui. Recentemente, a cidade recebeu aqui o rei da cidade nigeriana de Ifé, Adeyeye Nitan. Eu acho que é assim, tá? E aí mostra uma coisa que eu acho que é importante, que você até falou agora há pouco, Fernanda, sobre essa coisa do passado e do futuro se encontrarem, né? Além das pessoas que visitarem o palácio terem esse resgate à história,
ao mesmo tempo, enquanto o Palácio continua recebendo visitação de chefes de Estado e outras sessões, é isso, né? Essa interseção do passado com o presente, né? É isso, é mostrar que a cultura está junto também com a atividade legislativa. Então, a gente recebeu também recentemente uma comitiva da África do Sul. A gente teve sessões solenes já lá de deputados, entregas de medalhas Tiradentes. Então, e a atividade do plenário, né? Para a cultura, ela é importante, que a população poder ir nas galerias e assistir um plenário acontecendo é super importante. Então, sim, a gente está aberta para visitação, para cultura, mas as atividades legislativas também voltaram para o Palácio Tiradentes. Isso é bem legal, né? Agora, André, por ser uma sede da Câmara Federal, o Palácio Tiradentes recebeu posses de presidentes aí ao longo da história, né? Votações históricas também, coisas bem recentes que a gente tá com a memória fresca ainda e tal, aquela história toda de bombas de gás lacrimogêneo no entorno, enfim. O que a gente pode destacar desse período? Olha, eu destaco assim alguns momentos muito importantes que marcaram a história. Primeiro, a abolição da escravatura foi assinada nesse espaço. A gente tem também a Constituição de 1891, que é uma Constituição, né, com muito valor republicano. E, enfim, vai ter aí uma fala que eu vou falar mais um pouquinho. A gente também vai ter a Constituição de 1934, né, na época que Getúlio Vargas já estava no poder, e também um fato muito importante, aquele espaço, a partir de 1945, com a implantação do Estado Novo por Getúlio Vargas, aquele espaço não vai ser mais um espaço de legislação, vai ser um espaço para o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP. O DIP. Exatamente. Então, ou seja, vai ser um momento meio tenebroso, o momento da censura e tudo mais. Só volta a ser um espaço, né, de poder, de político, né, quando você tem a partir de 1960. Que aí você tem o Juscelino e tudo. Mas vai ser marcado por esses momentos. Sempre assim, voltado sempre para a questão política. Que é muito bom falar sobre isso também. É muito forte, né? É verdade. Falando em Juscelino... Eu quero problema de fofoca, não, hein? Eu fiquei aqui no Juscelino aqui, ó. Também, fiquei aqui querendo saber mais coisas. Eu tô querendo saber também. Voltando aqui em Juscelino, coisa rápida, já vou voltar pro roteiro. Sara era muito minha amiga. Nossa, é isso que eu ia falar, e Sara? Pois é. Eu só queria saber, assim, de fato, nesse período que ela fala, que quando Juscelino veio, o Palácio deixou de abrigar o DIP, né? Na verdade, já não tinha mais, né? E tal. Começou a ter essa cara de... Como é que eu vou explicar? Eu acho que voltou a ter uma experiência republicana, uma redemocratização. Uma coisa mais forte na política, de fato, né? A senhora estava lá. Eu estava, na verdade, pouco antes, eu já tinha brigado com Getúlio. Eu sabia que tinha coisa. Eu falei, Getúlio, essa Constituição é nova, você não tem nada que rasgar ela. E ele rasgou! Meu Deus. Aí foi a ruptura. Aí eu briguei. Eu tenho uma bomba. O Distrito Federal foi feito lá em homenagem à professora Denilza. Por quê? Porque o Juscelino falava que ela era um avião. Então ele fez tudo igual um avião. Será que foi isso, Asa gente? norte, tudo bonitinho. Você tinha que trabalhar com a Sônia Abrão, palhaço. Olha só, voltando aqui. Fernanda, você já falou que a biblioteca está aberta agora para visitação, um lugar que a gente tem muitos registros desse período, né? E agora o público pode entrar, né? O que a gente pode encontrar lá, por exemplo? Bom, a biblioteca, eu sou até suspeita para falar, porque a biblioteca realmente é um espaço incrível do Palácio Tiradentes. Então, a gente tem muitas obras jurídicas, o acervo prioritário é de obras jurídicas e do legislativo. Então, as pessoas podem visitar, e a gente também tem uma vasta coleção dos diários oficiais. Então, toda consulta que a população precisar de algum diário, alguma consulta antiga, a biblioteca também pode fornecer isso online. Então, além da visita de ser um ambiente histórico, a população também pode entrar no site da Alerj para fazer qualquer consulta de algum diário oficial. Então, a biblioteca ela também já sediou reuniões da mesa diretora, então ela é palco também da história do Palácio Tiradentes. Muito legal. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas quando eu entro no Palácio,
é uma mistura de energia. Sim. De sensações de energia. Porque, assim, é um lugar que já contou muita história. Tanto a parte boa da história quanto a parte ruim. com a parte certeza. pesada da história, né? Então, assim, não tem como você entrar ali e você sair do mesmo jeito que você entrou. Verdade. Né? Você vai conhecer tanta coisa, você vai sentir mesmo tanta energia, sabe? Que é muito importante que todo mundo que mora aqui no Rio, que não mora e que venha visitar, faça a visita guiada lá no Palácio. Mas voltando aqui... Até velório já aconteceu lá. Minha querida amiga desse Gonçalves foi enterrada. Foi enterrada não, foi velada lá. Enterrada não tá. Tem ninguém Mas enterrado lá, não. Não sei. Não Será? sabemos. Não Não sei. sabemos. Lá pra trás a gente não sabe, né? Sabemos. Mas olha só, André, o Palácio tem muitos detalhes, né, que a gente já falou aqui, que contam mesmo a nossa história e tudo mais. Eu queria que você falasse de duas coisas que são bem marcantes ali, que ficam no plenário Barbosa Lima Sobrinho, tá? Que também faz parte da visita guiada. Primeiro ponto é um painel que fica ali no fundo do plenário. Que painel é esse? É um painel que faz uma alusão à Constituição de 1891. É aquele momento em que todos os deputados estão assinando e está sendo construída a Constituição republicana, que vai dar autonomia aos estados. Lembrando, né, a Constituição de 1891 é a resposta do golpe, né, que os militares fizeram com o Império. Então, nasce uma república a partir de 1889 e essa Constituição ela vai ter aí os valores desse Brasil, né, que vai trazer a autonomia dos estados, vai trazer o fim do voto cessentário, que é muito importante falar. Antigamente as pessoas só votavam se tivesse renda. Então, a Constituição ela vai dar esse direito aí, mas aí é já uma outra história, para as pessoas votarem e terem mais participação política. Então, aquela imagem que está ali, sempre que a gente lembra do plenário, a gente pensa naquela imagem, fazendo a alusão mesmo desse momento histórico. Entendi. Fala, E Fernanda. durante a visita, né, as pessoas podem ver, durante a aula de história que tem no plenário, é explicado cada personagem do painel de signatários, e a gente tem uma réplica que é um dos primeiros esboços do painel. que Então, legal. com a réplica da assinatura, né, de quem está lá, dos personagens que estão no painel. Que maneiro. Então. Aliás, falando nisso, bom, eu conheço o painel, né? Porque já estive lá, todos nós que estamos aqui na mesa conhecemos a foto do painel. Porém, chegou até mim uma outra versão dessa foto. É claro. É uma versão que tem um personagem. Eu mandei a foto aí pra Fernanda, eu não tenho o número da André, mas mandei pra Carol, pega o celular pra André. Deixa a André dar uma olhada aqui. Que eu se quero você, que olha ela aqui também, veja. cabeção, se você aproximar bem, não era o Marquinhos da mesa que tava lá. Meu Deus! Era eu! Entendeu? Não era o Marquinhos da mesa. Não era. E eu gosto muito. Olha a representatividade feminina Eu gostei. aí. É, eu porque gostei. as pessoas. Aquela história de apagar as mulheres da nossa história. Eu fui Você apagada! Meu Deus Você do foi apagada. céu. Se você tá ouvindo a gente, não tá vendo, tá te dando bolhufas, Ela participou. fica ligado no nosso TikTok, nas nossas coisas, você vai ver. Vai Nas ver nossas redes sociais. esse painel que eu tô falando, que é o painel que fica atrás do plenário, a versão original, a versão sem apagamento de ninguém. Isso aí. Isso aí. Entendeu? E se você for no plenário e olhar bem, você vai ver minha sombra. Tem uma sombrinha lá. E sombrinha de quem? Professora Denilza, maravilhosa, dando a sua pinta naquele É isso. momento ali. É isso. Mulheres estavam lá. Estavam presentes. É isso que eu Presente, queria viu? falar. Maravilhosa. No primeiro momento eu fiquei um pouquinho de medo. Ela parecia um pouco um fantasma. Depois eu fiquei mais tranquila que eu vi que era a professora Denilza. No primeiro momento eu falei, gente, o que é essa entidade que tá ali é, atrás? né? Mas graças a Deus era só a Um professora. enigma. Sou eu. Ainda bem. Um outro ponto que eu quero destacar também é o vitral da cúpula, que também faz referência ao momento histórico. Sim, faz o momento da proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889. Mais Então, um assim, símbolo da República. mais um símbolo. Eu acho que é muito interessante a gente pensar que esse palácio eles vão ter muito voltado aos valores republicanos, porque início do século XX já tem aquela onda do nacionalismo, a gente já tem as ideias liberais bem enfatizadas na sociedade. Então, ou seja, o Brasil ele se torna o último país, né, da abolição dos escravos. Então, ou seja, você precisava apagar essa história, né, colonial e fazer a alusão, literalmente, aos valores republicanos. Então, o vitral... Café, né? Muito representado Exatamente, também. café e tudo, né? Os barões vão doar, né, equipamentos, se não me engano, móveis, para poder compor esse palácio. Então, assim, é um momento de glória assim, da própria República.
A arquitetura do palácio tem muitas marcas do café, né? Muito simbolismo do café, da República do Café com Leite. Sim, com certeza. Muito legal. Fernanda, para quem quer fazer a visita, como é que agenda, como é que marca, como é que funciona? Eu quero saber, que eu quero levar meus alunos. Com isso certeza, aí. está aberto para grupos também, tá? Escolas. Então a gente está agendando de segunda a sexta, de 10 às 17 horas. Todo agendamento pode ser feito por cultura@alerj.rj.gov.br por e-mail, mas pode entrar também no site do palaciotiradentes.rj.gov.br. Nos dois canais. Nos dois Vou canais. pedir para você repetir, por favor. Por e-mail, cultura@alerj.rj.gov.br e no site palaciotiradentes.rj.gov.br. Perfeito. Você vai de novo, não vai, professora? Eu adoro visitar o palácio. Adoro, me sinto em casa praticamente. São memórias afetivas. Eu lembro de cada detalhe, gente. Ah, é uma graça. Ela vai de novo. Professora Denilza já esteve na reabertura. Sim, claro. Ela tá em todas. Tem todas. Todas. Todos os momentos da história ela está. Ela está presente. Agora, Fernanda, quem são os guias das visitas? Então, hoje a gente tem uma equipe de estagiários, são estudantes de escolas, né, de universidades, de História, Ciências Sociais, Relações Internacionais e História da Arte. Olha, que São demais. estudantes da UF, da Rural, então é bem bacana, bem diverso, então vale a pena. Ah, que legal. Eu tenho uma enteada que estuda história. Alunos de professora Denilza. Só tem que ser Será aluno, que tem que são, ter exigência. É um pré-requisito? Pelo menos que os professores deles tenham sido meus alunos. Por certo. Isso aí vai ser um ponto muito importante, né? Não, pois é, a minha enteada faz história na UFRJ. Bacana. E aí ela estava muito ansiosa pela reabertura do palácio. Desde que eu comecei a trabalhar aqui, eu entrei ainda na pandemia. E ela me perguntou quando é que ia reabrir, porque ela queria visitar e tudo mais. E agora que já reabriu e que tá super legal, ela vai com certeza, porque ela estava muito curiosa para fazer a visita guiada. Com certeza, vai ser um prazer recebê-la. Ah, ela vai amar, com certeza. É bom lembrar também que também tem visita para turista. Tem visita em inglês, não tem? Perfeito, é isso bem. Bem Os lembrado. estagiários são bilíngues, então quem quiser fazer a visita em inglês também está disponível. Ah, isso é bem importante, né? Porque para todo mundo que Não, visitar... porque em inglês eu não sou muito bom. Português eu me agaranto, agora Tá. em inglês não. Ah, percebemos. Domina que é uma beleza. Minha amiga tadinha, se tivesse aqui, ia adorar visitar, fazer a visita em inglês. Quem? Elizabeth! Ai, meu Deus. Tanto que eu falava pra ela vir aqui. Beth! Betinha. Não deu tempo. Não, tudo bem. Bom, Andréia, como professora, qual a importância da gente ter esse equipamento funcionando e aberto ao público? Porque antes, eu queria só falar uma coisa. Pode falar. Aqui no Brasil, a gente tem uma mania ruim de não cuidar dos nossos equipamentos de cultura. A gente acaba não tendo a cultura da prevenção, da reforma, do olhar cuidadoso, né? O negócio, às vezes, se deteriora, e aí, quando se deteriora de vez, a gente quer reparar. E muitas vezes não dá. Né? Então, assim, bom do palácio funcionando e com estrutura, Perfeito. sabe? Super em dia, super legal, não tem nada caindo aos pedaços, tá funcionando tudo certinho. É muito bom a gente manter isso Sim, vivo, sim. né? Com certeza. Então, como professor, eu acho que você pode dar essa visão melhor pra gente, né? De alunos que você está formando agora e poderem ter acesso ao palácio. Então, gente, eu tenho uma memória muito bacana do Palácio, porque eu fui quando eu estava estudando, em 2000 e alguma coisa, e eu fiquei muito encantada com o Palácio. E eu acho que para esse momento, né, que a gente está passando aí, enfim, né, devido às questões políticas, o Palácio ele é marcado por grandes manifestações, principalmente da sociedade. Eu acho que a gente tem que pensar sempre que aquelas escadarias elas foram ocupadas por diversas formas, ou para manifestações contra a violência, contra as questões políticas, contra né, enfim, eu lembro do Palácio em 2016 por causa da greve dos professores. A gente estava sempre marcando ali. E eu também acho interessante, também dentro do Palácio, a questão dos próprios presidentes, Getúlio Vargas, Juscelino, as constituições. Tem que falar um pouco sobre isso, porque assim, o país ele precisa de memória. E aquele palácio, ele é a memória política. É memória, né? É a nossa vida. É a nossa história. É a nossa história. E quando a gente entende o passado, a gente toma uma consciência no presente para construir um outro futuro. certeza. Um futuro Para não melhor, repetir o digno. que foi feito lá atrás. né? Exatamente. Então, acho que é muito importante a gente estar sempre falando e mostrando isso para os jovens, né? Você dá aula para adolescente, não é isso? Isso. Tipo, que idade, mais ou menos? Eu dou aula para os alunos de 14 a 16 anos. Que é uma galera que já está começando a pensar no que vai fazer, uma galera que já vai votar. Exatamente. Isso é muito importante também. Quando Isso a gente aí. estuda história, a gente vota melhor.
né? Porque aí a gente entender entende... o papel de cidadão, né? Pois Exatamente. é. Né? Tentar não errar no futuro, coisas que aconteceram no nosso passado que a gente não quer que se repitam mais, né? Nunca mais. É isso aí. Professora, quer falar mais alguma coisinha? Mais um bastidorzinho, uma fofoquinha off aqui. Mais uma... eu quero aprender. Eu acho que vocês estão muito querendo saber de fofoca, das minhas coisas. Por que não? Mas olha, eu tenho muitas histórias do palácio, tá? Muita gente querida minha que passou por mim. Eu digo, o que eu mais vivi ali foi com o Getúlio, entendeu? Apesar das nossas brigas, acho que o Getúlio não tinha que ter rasgado a Constituição tão nova. Rasgou mesmo. Rasgou Pois é. a Constituição, briguei com ele. Mal criado. né? Mal criado, entendeu? Mimado. Foi mimado. Verdade foi essa. Falei pra ele. Mas o povo gostava dele, depois acho que ele se entendeu. As lembranças do passado, da época da cadeia velha. Eu fui lá pra frente tentar conversar com o vice-rei, falar, tira Joaquim José daí. Ele não merece ser enforcado, mas também não adiantou, que Joaquim José também era uma pessoa difícil, queria brigar, queria discutir. Exatamente. E deu no que deu. Deu no que deu, né? Né? Foi peitudo, falou, vou levar. Ele fazia isso tudo. E ele era amigo do pessoal todo do Império, do vice-rei, da todo mundo. Você sabia, ô Carol, que Joaquim José fez um projeto pra poder canalizar as águas do Rio de Janeiro? Não sabia. E perdeu o projeto dos Arcos da Lapa. Perdeu. Não sabia Eu disso, já não, acho que gente. tinha ali uma rixazinha contra ele. Sim, Será? sim. Já tinha um negócio ali, né? Pois é. Não tem nenhuma notícia, uma fofoquinha assim de bastidor, tipo, quem namorou com quem? É melhor ela não falar essa parte. Por quê? Porque senão só vai aparecer. Quem namorou com quem? Professora Denilza. Ah, mas... Professora Denilza. Ah, professora Denilza. Eu não era namoradeira assim não, tá bom, palhaço? Não tem nenhum, nada? Eu não posso contar. Nada. Não posso, porque essas almas vão voltar pra me atormentar. Deus que me livre. Então deixa abaixo, né? Deixa quieto. É melhor. Não vamos mexer em quem já foi. Eles não Muito tão bem. aqui pra se defender. Pois é. E se voltarem, eu sou a primeira a sair correndo. Eu também. Tá louco. Pelo amor de Deus. Olha aqui, a gente vai começar a encerrar, mas antes, a professora Denilza sempre nos brinda com uma frase. Uma pérola de conhecimento, já que como tantas que ela já nos brindou aqui, ela fecha a marra com uma frase. Vamos ver, vamos ouvir. Então né? tá bom. A gente tá falando sobre passar o tempo, né? O tempo passa muito rápido. Pera aí, tem que dar um tempo pra falar em tempo. Que o Pedro Lima briga comigo, que eu falo muito rápido. Toca a vinheta! Obrigada. A gente fala sobre o tempo que passa muito rápido e realmente passa. Você viu? Palácio aí, Tiradentes, quase 100 anos e eu tava lá desde o início. Como passa tempo rápido? É. Porque a vida, gente, é como um pum. Um pum? É rápido. E se você forçar muito, pode acabar se sujando. Meu Deus. Nossa, se não Não tem acredito. nada mais, assim... Não sei. Romântico, Aqueceu meu romântico. coração de uma tal Tão maneira. assim, Contemporâneo. Muito. Profundo. Coisa mais linda do mundo é essa frase. Quando você falou assim, é que o tempo... Sabe o que eu pensei? Que o tempo é trem-bala, parceiro. Eu já ia puxar um trem-bala aqui da Ana Vilela, mas foi... Você é muito musical. Sou muito musical, mas foi uma coisa mais profunda, ainda bem. Bom, gente, quero agradecer muito a Fernanda por ter vindo. Eu que agradeço o convite. É muito bom falar dos canais para visitação. A gente vai colocar na legenda também do nosso podcast para quem quiser acessar lá, ver por escrito, e-mail, site para poder agendar as visitas. Volte sempre aqui ao Pod Alerj, sempre que tiver novidades para contar pra gente, tá bom? Com certeza. Daqui a pouco, né, a gente vai estar comemorando 100 anos. Isso. E E a aí, gente- vai ter coisa, não vai? Sim, a gente já está começando a construir um calendário de eventos, né, para o Palácio, além das visitas guiadas. Oba! Então, com exposições temporárias. No dia 26 de maio, já vou dar um spoiler aqui, né, a gente vai sediar o Festival Interativo de Música e Arquitetura, Olha, que legal. que é um festival que está acontecendo em outros palácios do Brasil, e o encerramento vai ser no Palácio Tiradentes. Bacana. E a gente está fazendo também uma parceria com a Secretaria de Educação para levar escolas públicas, né, para o Perfeito. evento. A escola vai estar dentro. Deixar um legado, né, também, porque vai ter um conteúdo digital que vai ficar como legado desse evento. Então, a gente está construindo um calendário e, com certeza, os 100 anos vai ser marcado por muita coisa boa. Ai, que maravilha. Muito bom, né, professora? É bom demais. É salvar a nossa história, preservando ela.
Isso aí. Andréia, obrigada por ter vindo de novo. Eu que agradeço a vocês. Volte sempre aqui, viu? Sempre, quando me chamam. A gente vai te chamar muitas vezes, fica tranquila. Me chama, que eu adoro falar comigo mesmo. Professora, obrigada pela contribuição, foi muito bom. Aí eu que agradeço, eu sempre gosto de falar do meu passado, das minhas coisas, que eu lembro tudo. E vocês vêm contando história do Brasil, eu tava lá, né? Ah, maravilha, melhor ainda. Cabeção, obrigada. Foi maravilhoso. Pena que a professora Denilza conta tudo pela metade, porque se ela for contar a verdade mesmo, nossa senhora, o negócio é muito pesado. Vai mudar os rumos da história. Vai mudar rumos da história. Será? Vão ter que refazer os livros de história. Muito bem, ela traz mais spoilerzinhos na próxima semana. Muito bem, a edição do podcast é do Pedro Lima, a produção foi do Thiago Azevedo e minha, e a gente volta na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.